isenção de imposto de renda, diminuição de volatilidade, fundos fora dos pregões da B3. Essas são características dos fundos Renda Mais. Prazer, me chamo Gabriel Delfiol, sou analista pleno de valores mobiliários. Um dos poucos no Brasil. Já gerenciei centenas de milhões durante a minha passagem em bancos de investimento. Importante ressaltar que hoje eu não tenho nenhum vínculo ou credenciamento com qualquer banco de investimento, corretora ou gestora. Por mais que eu possa recomendar ativos imobiliários, a ideia apresentada neste vídeo é auxiliar a sua tomada de decisão, fundamentada em critérios estatísticos técnicos com base em dados de fontes fidedignas, buscando entender, claro, o comportamento dos ativos aqui analisados. Sabendo disso, para um critério de recomendação, prefiro falar isoladamente de um fundo, de um ativo, em um outro vídeo, abrindo suas composições, características, garantias de contrato de dívida, porque isso ratifica, né, isso confirma a tese para ali uma tomada de decisão. Então, antes de começar, através da avaliação de riscos e potencial de retorno, você vai poder decidir se esse ativo faz ou não sentido para você, né, para o seu perfil de investimento, se cabe no seu momento de vida atual. Eu tenho certeza que você já ouviu falar e muito sobre infraestrutura, mas sobre a relação direta dela na precificação dos produtos, serviços que você consome. Você sabe? E vou além, você sabia que a classe Renda Mais existe desde 2023 e que o foco dela se sobressai justamente na estruturação de dívidas em infraestrutura? É isso que a gente vai ver aqui hoje de um jeito transparente, descomplicado, ligando vários pontos. E vou trazer alguns exemplos no final. Fechou? Combinado? Então vem que o galardão te guia. Infra vem do latim que significa embaixo. Structurai significa estrutura, ou seja, é a estrutura que está por baixo. Em outras palavras, é o conjunto de instalações e sistemas que sustenta as condições de uma sociedade. É a estrada quando você viaja, ou quando você vai para o trabalho. É a luz que chega em sua casa. É a água que você usa para escovar os dentes, para lavar a louça. Para que você continue usufruindo dessas condições, você concorda comigo que é necessário um grande aporte de investimento e se faltar qualquer incentivo para essa estrutura, seja ela pelo meio estatal, privado ou investimento direto estrangeiro, por diversos dos fatores, mas um dos principais é a gestão pública de recursos. Você concorda comigo que todo esse consumo básico e toda a cadeia de logística envolvida pode aumentar e muito o preço que você paga no final das contas? Pois bem, é aí que começa a ficar interessante. No Brasil, em 2025, segundo a Abdib, os investimentos somados do setor público e privado totalizaram 280 bilhões em infraestrutura. Parece muito dinheiro, mas não é. Primeiro, porque o Brasil tem histórico de ser superinflacionário. Segundo, porque isso representa apenas 2,24% do PIB anual. E desse, cerca de 16% vieram do setor público. Os outros 84% vieram do setor privado, via concessões, parceria público-privada e privatizações. E adivinha, quando a gente olha para a China, os investimentos de lá giram em torno de 5,5% do PIB. Veja agora o ranking criado com base em valores aproximados aplicados por setor. A energia elétrica é a disparada classe mais investida, aproximadamente 125 bilhões, equivalente a 45% de todo o valor destinado para a infraestrutura, seguida por transporte e logística, 76,6 bilhões, correspondente a 27%, e em terceiro vem saneamento básico com 44,5 bilhões,
Não sei se você já ouviu falar, mas existe uma sigla chamada LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano, o governo monta um orçamento, a famosa LOA. E sabe o que mais chama atenção? Quase metade desse orçamento não vai para algo novo. Vai somente para pagar a dívida velha e pagar a dívida nova no lugar dela. É tipo um cartão de crédito que você paga a fatura do mês passado no mês atual. Esse quadro, o Brasil está pegando dívida mais rápido do que cresce. O estoque final da dívida pública federal em 2025 foi de 8,6 trilhões de reais, um aumento de 18% comparado ao ano anterior, e um custo médio de dívida de quase 12% ao ano. Falando num português bem claro, a dívida do país cresceu mais que o dobro do crescimento da economia. E isso é um problema sério, porque se a dívida sobe mais rápido do que a riqueza que o país gera, em algum momento a conta vai ficar muito pesada para se pagar. Então, os ensinamentos de Ray Dalio, colocando em prática aqui no Brasil, podemos utilizar o custo da dívida, fazendo diferença com o PIB nominal, e deste resultado, 4,5%, podemos fazer ali o que se denota ser um resultado primário estimado com base na dívida bruta do governo geral. Ficaria algo em torno de 3,19% do PIB. O que a gente pode concluir com isso? Enquanto existir este gap de crescimento, onde o custo da dívida é maior do que o crescimento de riqueza do país, maior será o tempo para se chegar no superávit primário contínuo. Haverá mais regresso com dívida, maior risco o país, por consequência, maior a depreciação frente a outras divisas de moeda, menor tende a ser, por consequência, o incentivo para a infraestrutura. A LOA de 2026 foi sancionada em 6,5 trilhões e a verba para infraestrutura foi dividida entre vários ministérios. Somando tudo, fica próximo de 60 bilhões, ou seja, nem 1% do orçamento anual da União. Logo, com base nesses fatos, dá para concluir que é através do setor privado onde existe mais incentivo e expansão nos negócios de infraestrutura. Então, como acessar, como participar desse mercado que tende a ser um dos mais estáveis e necessários para o Brasil e para o mundo? Pois bem, existem vários meios. CRIs, debêntures incentivadas, fundos de crédito privado, fundos de direito creditórios, FDICs, mas aqui a gente vai falar sobre a boa nova. Os fundos Renda Mais. Conforme a resolução de 2022, que entrou em vigor, na verdade, um ano depois, permitiu essa classe específica de fundos com distribuição obrigatória e programada de renda ao cotista. Para você entender o quão vantajoso e especial é essa classe, vamos rapidamente entender sobre os fundos de investimento. Dentre esses veículos de fundos, podemos denotar que cada um se comporta como aberto ou fechado. Abertos, o gestor realiza a liquidação, ou seja, a venda dos ativos para converter sua cota em grana, através da marcação a mercado, onde, para alguns desses, principalmente os que investem mais em títulos públicos federais, por exemplo, tendem a proporcionar resgates diários. Também, normalmente, há uma rotatividade de compra e venda de ativos. O grande foco está no custo de capital, ou seja, nas oportunidades de achar boas taxas de retorno no mercado. Com domínio fechado, neste tipo de fundo, não há resgate imediato. Normalmente, existe menor liquidez, maior grau de risco e ainda tende-se a haver maior taxa de oportunidade. Mas, por outro lado, maior nível de detalhe jurídico, pois conta com a estruturação de dívidas e normalmente com a amarra de garantias reais dentro do contrato. E grande parte desses fundos fechados são setipados. E o que é isso? Eram fundos que pertenciam ao ambiente CETIP,
onde na BMF Bovespa eram registrados valores mobiliários oriundos da renda fixa. Hoje esse TIP não existe mais. Hoje se chama B3, pertencente à parte de balcão. Mas o jargão continua até hoje. Esses fundos fechados, né, os tais CETIPados, se caracterizam pela venda para um outro investidor disposto a comprar essas cotas nas condições de mercado de balcão organizado, ou seja, fora do sistema de pregão da B3. Importante ressaltar que o mínimo exigido para os fundos de infraestrutura, os FIINFRA, é de 85% da sua composição em debêntures incentivadas da própria matéria. Debênture, basicamente, é um empréstimo que você faz para uma grande empresa, para que ela possa financiar seus projetos. Em troca, ela lhe concede juros por um determinado prazo. Então, o risco do pagamento não é intrínseco à empresa que faz a gestão do fundo de investimento, ou muito menos no banco que está distribuindo este fundo. Então, a obrigação é direta entre credor, ou seja, cotista, e devedor. Fundos podem ter prazo certo de aplicação. Em outros casos, esse prazo pode se prolongar, mas normalmente está ali na faixa de 5 a 10 anos. O alvo de retorno desses fundos fica em torno de IPCA mais 7 a IPCA mais 12 ao ano. E claro, quanto maior o alvo, maior ali são os riscos atrelados à perca de valor aplicado. É importante dizer também que dentro dessa classe existem fundos redeados. Traduzindo, são fundos que trocam IPCA por um CDI sintético, ou seja, eles tendem a ser menos voláteis. Isso, aliás, vai ser um tema para um outro vídeo. Vamos agora para dois pontos chaves. Primeiro ponto, essa classe tem maior risco de liquidez e de liquidação por consequência. Mas, em compensação, proporciona menor volatilidade quando comparamos com fundos imobiliários listados, os famosos FIIs. Segundo ponto, essa classe tem isenção de imposto não só por dividendos, mas também no ganho de capital. Ou seja, caso você venda suas participações no futuro e neste futuro haja ágil no mercado por meio dessas cotas, você não precisa pagar o imposto de renda, pelo menos frente às atuais resoluções. Conforme prometido, estou deixando aqui estudos reais de FIINFRAs na classe Renda Mais versus fundos listados. Não existe o melhor ou o pior, mas sim o que combina para o seu momento de vida e perfil de risco. Oriento que veja com calma, pausadamente, para fins de conhecimento. Por fim, vale sempre recordar: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Vou ficando por aqui. E se você realmente gostou desse vídeo, comente, deixe seu comentário, deixe seu like, me segue no Instagram, no YouTube, o Galardão, para me incentivar justamente a publicar mais vídeos informativos, educacionais, recomendações. Para outras dúvidas, sugiro me procurar também aí fora das câmeras. Vou fazer sempre o possível aí para que eu possa responder a todos. Valeu! Ah lá,